Seymour é um homem pobre que vive em um bairro tão pobre quanto. Ele trabalha numa floricultura, mas encontra uma planta carnívora esquisita que vai crescendo conforme ele alimenta ela. E ele vê nela um meio de ganhar dinheiro e sair dessa situação que ele vive. O problema é que uma planta carnívora se alimenta de carne, e ela fica cada vez mais insaciável. Então, o Seymour tem que arranjar algum jeito de alimentar essa planta. Eu sou o Leonardo, e hoje eu quero falar um pouco sobre A Pequena Loja dos Horrores, que é um terror e uma comédia musical ao mesmo tempo. Ué, mas tem como um filme ser de terror, uma comédia e um musical ao mesmo tempo? A Pequena Loja dos Horrores de 1986, na verdade, é um remake de um filme de 1960. Podem começar a espalhar que Hollywood nunca teve criatividade, tá? Mas hoje eu quero falar sobre a versão de 1986. Então, se vocês puderem, se inscrevam e deixem um like para apoiar. Mas eu já quero deixar claro que nesse vídeo eu não vou fazer que nem no vídeo anterior de Hora do Pesadelo, em que eu dividi o vídeo em duas partes, uma parte de crítica mais técnica e outra parte de uma análise mais temática. Dessa vez eu vou dividir o vídeo de uma forma diferente. Eu vou dividir o vídeo em aspectos do filme que se complementam. A Pequena Loja dos Horrores ficou famoso ao misturar terror, comédia e musical. Só que isso não é feito de forma aleatória. Essa mistura de gênero serve muito bem para ironizar com bom humor como o capitalismo faz com que a ascensão social e econômica tenha que ser a preço de muitas vidas. É bom perceber como a comédia eficiente e as músicas, que são ótimas, diga-se de passagem, não anulam e nem afetam o terror do filme, mas o reconfiguram para um tom cínico, em que nada que acontece é realmente sério. Isso inclui até as situações mais extremas, e é isso que eu quero analisar por enquanto. Mas antes eu só preciso garantir que a gente está na mesma página. Todos nós vemos como o crescimento da planta carnívora é através dos corpos humanos que o Seymour mata. E ele mata para conseguir ter uma ascensão social, certo? E que talvez isso possa representar a necessidade de vidas serem destruídas ou até mortas para a ascensão de um indivíduo no capitalismo predatório, certo? Beleza, agora que estamos na mesma página. Eu queria, se vocês me permitirem, inferir uma coisa que eu percebi enquanto assistia o filme, que é que nós podemos ser desses assassinatos que contribuem para o crescimento da planta e, portanto, para a ascensão do Seymour. Nós podemos ser dessas mortes porque a gente está assistindo no conforto do nosso sofá, tal qual a própria classe rica que ascendeu com essas mortes. As atuações propositalmente bregas contribuem para a comédia e para a construção de personagens caricatos e das situações absurdas que acontecem. Afinal, os personagens representam a futilidade em um mundo alienante. Mas também essas atuações extremamente falsas ajudam a lembrar constantemente para o espectador que o que ele está vendo não é real, que ele pode rir com essas mortes. E enquanto a comédia é bem usada para essa construção, o fator musical parece só impulsionar ainda mais, também como se fosse outro mecanismo de alienação. Não é à toa que todos os números musicais do filme se tratam sobre o sentimento se tornando um musical. Não qualquer sentimento, mas o sofrimento em específico. O sofrimento dos personagens se torna um número musical. I've given you sunlight, I've given you rain. Looks like you're not happy, lest I open a vein. I'll give you a few drops, if that'll appease. Ou talvez o sofrimento que os personagens que causam, que vira o espetáculo. You'll be a dentist. You have a talent for causing things. Some be a dentist. People will pay you to be inhumane.
E são coisas horríveis e até nojentas acontecendo na tela, enquanto o ritmo é alegre e dançante. O filme realmente te faz querer dançar, mesmo com todo o terror que está acontecendo na sua frente. Isso é fundamental para entender como o filme critica o capitalismo que transforma o sofrimento dos mais pobres ou mais vulneráveis em espetáculo. Na verdade, assim como o filme é um entretenimento para nós, a própria planta carnívora acaba se tornando um meio de entretenimento para os personagens do próprio filme, sendo que ela é um fruto de uma amálgama de mortes de pessoas vulneráveis. Então meio que a miséria acaba virando um espetáculo quando não é nossa. Não é à toa a quantidade de gente que ficou famosa se humilhando pelo Carlinhos Maia. Bicha, carinha de rapariguinha velha da pé. Quem se mexer, rapariga? Eu também quero falar como o filme constrói esse capitalismo predatório através da imagem agora. Como, por exemplo, na cenografia em que o filme consegue criar cenários falsos, claramente pintados em um estúdio. E, ainda assim, não é uma falha do filme, mas é para justamente aparentar que aquela cidade é uma prisão para os personagens. Como se não tivesse céu de verdade lá, o céu é pintado, não tem como eles saírem daquela cidade, porque não tem como eles saírem daquele bairro pobre e nem daquele status que eles têm de pobreza. E eles ainda estão presos em um lugar falso, meio que como se fosse um estúdio de TV pronto para saciar quem tiver na sua casa. Só que no caso quem está assistindo eles é a gente. E é a gente que tá se divertindo com o sofrimento daquelas pessoas presas naquele lugar. Então, as suas artificiais, os prédios claramente falsos, tudo é feito para criar a sensação de espetáculo. Isso acaba diferenciando sim o filme da estética de um terror mais clássico, porque daí nada é sombrio demais. As cores são vibrantes, a iluminação é homogênea, mas é isso que cria um falso conforto visual, justamente por contrastar com a violência que aparece em tela. E é daí que vem o terror do filme. É uma normalização de um absurdo. E assim a gente volta para o que eu disse no início, em que a gente tá permitido rir dessas situações, porque elas não parecem reais. A montagem também colabora para que isso aconteça, justamente por ser rápida e não permitir contemplação e reflexões. Quando alguém morre no filme, não tem tempo para ter um luto, porque é tratado justamente como só mais uma morte. E até os números musicais conseguem acelerar as decisões morais dos personagens, para que nem os personagens nem a gente tenha tempo de raciocinar se uma decisão é certa ou errada. E sim, isso significa que o filme tem a tendência de querer alienar o espectador. Mas o filme é literalmente sobre isso. Sobre pessoas que, por estarem alienadas, enxergam o terror da vida dos outros em espetáculos musicais. Mas esse não é o único papel da montagem no filme. Ela também, se você parar para notar, ela tem um teor produtivista, no sentido que o ritmo do filme prioriza o progresso sempre. Não só da trama que vai crescendo, obviamente, mas narrativamente da própria carreira do Seymour, que vai ascendendo e crescendo. E principalmente, e mais claramente, da planta, que também vai crescendo com a morte das pessoas. Então a montagem do filme mantém sempre em vista que, conforme o filme vai andando, ele precisa crescer, até uma catástrofe final. Eu fico me perguntando se existe algum sistema econômico que funciona assim também. Não sei. O que eu sei é que tem um bom exemplo no filme para se analisar sobre isso, que é a própria Audrey 2, que no caso é a planta carnívora. Porque ela é um monstro, mas só isso? Porque ela canta, ela negocia, ela promete sucesso, ela seduz. Come on, kid, what will it be? Money? Girls. One particular girl. How about that, Audrey? Think it over. Então é de se esperar que o Seymour caia no papinho dela. Não dá pra julgar ele. Mas, por causa disso, ela acaba sempre gradativamente ocupando cada vez mais parte da tela. E a presença humana, que tinha muito no início do filme,
é substituída pela presença da capital. Quer dizer, da planta. Então talvez o horror não seja só que ela coma pessoas. Claro, isso também é uma coisa horrível. Mas acho que também o horror pode vir do fato de que esse sistema funciona. E ela vai crescendo. E ela vai crescendo porque ela é carismática, ela é eficiente e ela é rentável. Talvez isso seja um terror também. Antes de chegar a concluir, eu quero informar para vocês que esse é um filme que tem 2 finais, um mais sombrio e um mais feliz. Um feito para ser um final realmente artístico e definitivo, e outro que foi feito por lucro. Então, se tem alguma coisa mais irônica do que o próprio filme A Pequena Loja dos Horrores, é que até o próprio filme que critica o capitalismo tem que negociar com ele. No mais, A Pequena Loja dos Horrores se mantém atual, porque sua crítica sobre o capitalismo não se esconde atrás do humor, mas se realiza através dele. O absurdo, o brega, o exagerado são justamente o que tornam o filme tão certeiro, porque daí a miséria, a ambição se transformam em espetáculo. Um espetáculo que nós, espectadores, amamos assistir. E a gente ri enquanto a planta devora mais uma vítima. É uma sátira que nos deixa confortável. Mas, pera, essas pessoas que morreram em prol do crescimento da planta, elas são a gente, né?